Salve, salve pessoal! Bora lá para nossa aula sobre vanguardas europeias. Algo muito importante que a gente precisa saber são alguns detalhes antes de a gente mergulhar no modernismo, tanto em Portugal quanto no Brasil, ok? Talvez alguns desses aspectos, desses assuntos, vocês já tenham estudado em arte, tá? Porém, eu vou tentar colocar aqui para vocês alguns pontos e características próprios da literatura, né, da nossa arte escrita. Ok? Bom, então para a gente compreender, eu coloquei algumas características do período, né, em que está inserido ou em que vão acontecer essas vanguardas europeias. As vanguardas europeias, né, o período da Belle Époque, em francês, não sei falar, tá? Mas sei que esse período da Belle Époque é um período de grande otimismo por toda a questão de desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico e tecnológico que está acontecendo principalmente na Europa. E isso vai incentivar e vai causar uma certa euforia, né, nesse pessoal, na burguesia e tudo mais. Então, tudo isso vai influenciar nas questões das vanguardas europeias. Culto ao progresso, à velocidade, aos confortos proporcionados por essa evolução tecnológica, o surgimento do cinema, né, do automóvel e das máquinas voadoras. Então, a gente está vivendo um período de efervescência, de tecnologia, de descobrimento e de crescimento, o que vai ter uma influência bem grande dentro das vanguardas europeias. Bom, o nosso contexto histórico. A Primeira Grande Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, a ruína econômica dos países europeus, declínio de valores e falência dos ideais, desilusão, desencanto e perplexidade e descrédito das antigas certezas científicas e religiosas. Então a gente vai começar a perceber o surgimento de alguns questionamentos perante a tudo isso aí. É verdade, não é verdade? Os grandes filósofos, novas linhas de pensamento, né? E tudo isso também vai estar influenciando diretamente toda a produção artística dessa época. É importante a gente destacar aqui o contexto intelectual que tem se desenvolvido e tem se ampliado muito, né? E aí a gente vai destacar alguns pontos aqui. A psicanálise, o estudo do inconsciente com Freud, tá? Ele faz esse estudo do inconsciente do ser humano. Nós vamos ter a questão do intuicionismo, tá? A questão da intuição como fonte de conhecimento, tá? Ela vai ignorar o que já existe e vai partir da sua intuição. É o francês Bergson, Henri Bergson, que vai fazer toda essa questão. Nós temos Nietzsche, a morte de Deus, Deus está morto, né? Na verdade, os valores religiosos estão sendo deixados de lado. E aí depois o professor Egon em filosofia pode estar dando uma ampliada, né, nesses conceitos, ou até mesmo vocês já tenham estudado sobre isso aí. O que seria essa morte de Deus então? E a arte acompanha o colapso do mundo burguês e reflete a tensão do momento. Então, pós-guerra, durante guerra, pré-guerra, tudo isso aí, pessoal, isso vai influenciar diretamente na questão das vanguardas. Elas vão estar acompanhando, tá, essa efervescência, essa loucura momentânea que o mundo está vivendo. A origem da palavra vanguarda, do francês avant-garde, né, aquilo que vem à frente, aquilo que antecipa. Então, a utilização da palavra vanguarda seria o quê? Aquilo que está antecipando todas as mudanças que a sociedade vai enfrentar ou que já está enfrentando. Bom, cada vanguarda vai possuir suas características, a gente vai ver a seguir, mas é importante aqui destacar algumas características gerais, né? Então, fundação da modernidade, novas linguagens, tá? E temáticas vão ser abordadas, então vai fugir da mesmice, dos mesmos itens que normalmente eram abordados, tá certo? Enfocam a euforia e o pessimismo, essa euforia desses avanços todos e a mesma questão do pessimismo causado pela guerra e tudo mais, crítica às convenções burguesas, o uso do irracionalismo em algumas das vanguardas. O irracionalismo ele é tão forte que a gente vai se perguntar, isso é arte, né? A negação do academicismo, aquilo que é ensinado, né? Aquela questão que eu falei do Bergson, do intuicionismo,
Negação das formas fixas, os sonetos, poemas todos belos e bonitos, não vai mais ter, eles não querem mais utilizar, eles estão quebrando tudo isso. E a defesa da interdependência das linguagens artísticas, que elas comecem a agir por si, não fiquem presas umas às outras, tá? Essa interdependência de produção das linguagens artísticas. Bom, a gente vai começar então com o futurismo, o próprio nome, né? O futurismo, né? Aquilo que está à frente, pô, o que é o futuro, né? Ele vai surgir lá na Itália com Marinetti. Ele defende uma arte sintonizada com a beleza da velocidade, as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta. Tá? Então, o que vai acontecer? Eles criam manifestos e nesses manifestos eles mais ou menos criam as leis. O que prega o futurismo, né? Algumas características e semelhanças aqui, ó. Importante aqui só ressaltar, né? Mais para frente ele vai se tornar o porta-voz do fascismo, né? O regime político lá da Itália, de Benito Mussolini, tá bom? Algumas semelhanças, então, antifeministas, antiburgueses, antissocialistas, antidemocráticas. Exaltavam a bofetada e o soco e glorificavam a guerra como a única higiene do mundo. A forma de limpar o mundo é ter guerra. Bom, eu não posso falar de vanguardas, só da parte literária, se eu também não ficar sempre colocando para vocês e sempre fazendo essa relação da pintura, principalmente onde vão aparecer grandes nomes, né? Então aqui nós temos um automóvel correndo de Giacomo Balla, para expressar que é uma pintura considerada futurista, então. Bom, dentro da literatura, então, a gente vai ter uma destruição. O futurismo na literatura ele vai causar uma certa destruição, né? Eles vão quebrar um pouco a questão do senso comum, né? Eles vão querer usar as palavras de uma forma mais livre, a utilização de verbos no infinitivo, com questão de substantivação da linguagem, né? Vão evitar, não vão utilizar tantos adjetivos ou advérbios, tá certo? Vão substituir pontuação por sinais matemáticos, enfim. Vão transcrever onomatopeias que vão imitar os sons das máquinas, das engrenagens e assim por diante. Tá? São algumas das características que a gente vai poder perceber dentro da literatura futurista. Em breve a gente vai ver então um pequeno poema onde a gente vai encontrar algumas dessas características. Ode Triunfal, Álvaro de Campos, poeta português. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Bom, características bem claras aqui desse poema, né? A exaltação dos avanços tecnológicos das fábricas, das empresas, né? E a gente pode ver aqui, ó, um caso de onomatopeia, né? Que é a imitação, como se fosse uma engrenagem trabalhando, né? Esse R, ele vai tentar fazer essa imitação do som, ok? Então, tem algumas questões, né? A exaltação ou dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Grandes lâmpadas elétricas. Bom, criação da lâmpada, quem sabe, né? Rodas, engrenagens, né? O grande surgimento dessas questões todas aí são exaltados nesse poema de Álvaro de Campos, então, algumas das características futuristas. Vamos lá para a próxima vanguarda. Cubismo. Bom, o próprio nome talvez já nos ajuda a compreender um pouquinho, né? Cubo, formas geométricas e assim por diante, surgiu na França, ocorreu, né, na França em 1907 até 1914. O grande nome na pintura é Pablo Picasso, com certeza vocês já devem ter visto obras dele. E na literatura fica com Apollinaire, francês também. Fracionamento da realidade passa a ser expressado através de planos superpostos e simultâneos, tá? Decomposição da realidade em figuras geométricas são algumas das características gerais
A gente vai ver agora algumas imagens, em seguida a gente vai ver alguma coisa da literatura cubista. Bom, então eu tenho aqui duas imagens, né? O cubismo pictórico, né? Utilização de ângulos retos que se interceptam e que se sucedem, se continuam, né? E com aquela ideia de que se tem uma contemplação de diversos ângulos. Eu tenho aqui Mulher com Flor, de Pablo Picasso, né? Essa obra aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui. E eu tenho também uma expressão, claro, cubista, um pouco mais à frente, de Tarsila do Amaral, né? Carnaval de Madureira, que são duas obras que a gente pode encontrar, sim, características cubistas nos seus traços e desenhos, tá bom? Bom, já na literatura, o cubismo, tá? Ele vai ter como característica o humor, o anti-intelectualismo, a valorização dos sentidos, superposição de planos, frases breves, curtas, rápidas, né? E o uso do ilogismo. Então, ele vai ser mais ilógico do que lógico, tá certo? Vamos então passar a um exemplo de poesia ou de texto cubista. Poeminha cinético, Milor Fernandes. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Então, nós temos aqui a característica, né? Que dá a ideia de forma, de movimento, tá bom? E embaixo, o capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeça na calçada. Oswald de Andrade, um dos principais nomes do modernismo no Brasil também. Então, a gente já começa a perceber assim que foge daquilo que era lógico e óbvio que a gente encontrava nos poemas até então que a gente estudava. Bom, chegamos talvez na vanguarda mais estranha de todas, se eu puder dizer assim, né? Chamada de dadaísmo, Tristan Tzara e outros artistas do Cabaré Voltaire. Então, bom, nada contra, né? Não é preconceito, mas no Cabaré, em 1916, surgiu e criaram o tal dadaísmo. O mais demolidor e radical movimento de vanguarda. Realmente radical, demolidor e lógico de todos, né? A guerra desvendou a barbárie e por trás da civilização burguesa ocidental era necessário desmascarar os valores ditos civilizados. Eu acho que eles desmascararam demais. Então, bom, quando a gente vê tanto as obras, pintura, exposição e tudo mais, quanto na literatura, vocês vão concordar comigo que é algo bem maluco mesmo. Então aí a gente tem algumas características, o ilogismo, no senso, aquilo que não tem sentido, né? Humor niilista e racionalista. Em tempo aqui, o humor niilista é aquilo que acredita que o que não tem sentido na vida é que é importante, aquilo que não faz sentido, tá certo? Dinamitam-se a cultura e a linguagem, substituição de palavras por ruídos, gritos inarticulados, ser dadaísta, é ser anti-dadá. A arte não é séria. Nós escarramos na humanidade. Então, esses três últimos aí, entre aspas, são expressões até retiradas do manifesto dadaísta. Bom, não se assustem com o que a gente vai ver agora, tá? São obras de arte dadaístas. Temos aí o grande nome, Marcel Duchamp, né? A fonte, tá? Essa obra, essa primeira, um mictório, isso mesmo, vocês estão vendo a fonte. Nós temos a Mona Lisa de bigodes e mais aqui em cima, né? Aqui em cima de mim, aqui, nós vamos ter a roda. 3 obras de arte de Marcel Duchamp, artista dadaísta. Esperem o que está por vir na literatura. Bom, na literatura, então, algumas características. Agressividade, improvisação, desordem, rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio. Livre associação de palavras. O acaso substitui a inspiração, a brincadeira substitui a seriedade. Fazer literatura, então, é brincadeira, não precisa ter lógica, não precisa nada disso, né? Invenção de palavras com base na exploração da sonoridade. Quanto mais ilógico, mais dadaísta eu sou. Então, tem uma receita. Tristan Tzara criou uma receita de como fazer um poema dadaísta. Fica ligado aí que eu vou mostrar para vocês essa receita.
Oh, receita para fazer um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha um jornal, um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Deboche. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se aparecerá como você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Fácil, né? Partiu? Hashtag partiu fazer um poema dadaísta. Bom, eu me recuso a ler esse poema dadaísta, né? A Batalha, Ludwig Kassack. Basicamente feito só de onomatopeias que imitam bombas, tiros e tudo mais, né? Então, cada um eu sei que mentalmente está lendo ele e vai dar risada sozinho. É claro que eu não vou ser o motivo da risada de vocês, beleza? Mas aí tá, não tem lógica, não tem sentido, enfim, quebra tudo aquilo que era pregado até então dentro de literatura. Surrealismo. Salvador Dalí. Vai entrar aqui agora nessa vanguarda. Surge na França com André Breton, né? Ele publica um manifesto do surrealismo. Ele subjaz, então ele está escondido a noção de real até então que todos conheciam. Acrescenta-se a razão da imaginação, o sonho, a fantasia criadora do inconsciente. Então, a gente vai ver uma expressão muito comum aqui, a questão onírica. O que é o onírico? Né? Aquilo que está relacionado ao sonho, ao inconsciente e assim por diante. Já tinha falado lá no início as características para vocês, né? A psicanálise de Freud. Então, o surrealismo vai focar bastante nesse item aí. O que Breton, né, o criador, diz? Creio na resolução futura desses dois estados, aparentemente tão contraditórios. Tais sejam o sonho e a realidade, em uma espécie de realidade absoluta e de superrealidade, se assim se pode chamar. E aí nós vamos ter então o grande mestre surrealista, né, Salvador Dalí. Escolhi aí A Persistência da Memória, das principais obras, mas tem tantas outras aí que a gente poderia estar usando de exemplo para vocês agora no surrealismo. Bom, dentro da literatura, como eu havia falado para vocês, nós teremos a questão das imagens oníricas, né? Aquilo que é extraído do sonho, do imaginário, e a gente, às vezes, só lembrar alguns sonhos que a gente tem que realmente só acontecem em sonho, coisas anormais ou incomuns que acontecem só nos sonhos mesmo. E as metáforas surreais, né? Realidade em sonho e sonho se conjugam. Então, transforma o sonho numa realidade. É uma questão que não acontece, como na imagem anterior, o tempo, né? Aquele relógio escorrendo sobre uma mesa ou tudo mais, né? Ou outras obras tantas que a gente pode ver. Bom, e toda essa questão também vai ser abordada dentro da literatura, né? Eu trouxe aqui um trechinho de um poema de Murilo Mendes, tá? Tua cabeça é uma dália gigante, é uma flor, né? Que se desfolha em meus braços. Nas tuas unhas se escondem algas vermelhas. E da árvore de tuas pestanas nascem luzes atraídas pelas abelhas. Então, assim, algo assim, nossa, que nada a ver. Não é que é nada a ver, são questões do inconsciente, ou, né, que não é comum. Então, há essa ligação. Faz com que isso torne-se realidade, são a questão das metáforas surreais que foi abordado no slide anterior. E a última vanguarda é o expressionismo, né? Surgiu na Alemanha e França, também chamado de fauvismo, no final do século XIX e início do século XX. Argan, um dos precursores, disse que o expressionismo se põe como antítese, né, como algo contrário ao impressionismo, mas o pressupõe. Ambos são movimentos realistas que exigem a dedicação total do artista à questão da realidade, mesmo que o primeiro a resolva no plano do conhecimento, o segundo no plano da ação. Tá? Então ele põe lado a lado o impressionismo e o expressionismo. Vamos ver então algumas características.
Bom, o expressionismo acredita que a arte não é uma imitação, é uma criação subjetiva, é livre, onde você expressa aquilo que você sente, tá? A realidade que circunda o artista é horrível, por isso ele a deforma ou a elimina, criando a arte abstrata. Então ele é influenciado pelo meio, né? Pela realidade em qual ele está inserido. A razão é objeto de descrédito, então a irracionalidade é muito comum aqui. A arte é criada sem obstáculos convencionais que representam repúdio à repressão social. A vivência da dor deriva do sentimento trágico da vida e causa uma deformação torturada. A arte se desvincula do conceito de belo e feio e torna-se uma forma de contestação. E aí a gente vai ter grandes artistas que vão se destacar na vanguarda do expressionismo, tá? E a gente vai ver em seguida, eu trouxe duas imagens, uma delas inclusive de um artista brasileiro considerado aí um dos maiores expressionistas aqui no Brasil. Bom, segue aí então o Grito de Edvard Munch, né? Conhecidíssima, né? Essa obra de arte. Com certeza vocês já devem ter visto na aula de artes. E eu não poderia deixar de fora essa questão de Cândido Portinari, lá do interior de São Paulo, nascido na cidade de Brodowski, tá? E essa obra aqui, Criança Morta, de uma série de obras, os retirantes que ele tem, que expressam a realidade, realmente, né? É subjetivo, brota de cada um, assim como a gente viu nas características anteriores, tá certo? E cria-se uma arte abstrata, realista, né? Talvez seja uma das grandes intenções da vanguarda expressionista. Na literatura, então, a linguagem vai ser repleta de frases nominais, uma linguagem mais em pedaços, fragmentada e elíptica, né? Quando a gente omite termos da oração, termos que ficam lá e a gente, pelo contexto, consegue identificá-los, né? Não há uma preocupação com a divisão de estrofes, então a gente foge daquilo que é comum, né? Da formalidade ou uso de rimas, e combate à fome, à inércia aos valores do mundo burguês. Então ela já tem essa questão mais subjetiva, mais opiniosa em relação ao contexto em que está inserida, ok? E aí a gente vai encerrar praticamente aí das vanguardas europeias com um pequeno texto expressionista. O meu tempo. Cantos e metrópoles levianas, febris, terras descoradas, polos sem glória, miséria, heróis e mulheres da escória, sobrolhos espectrais, tumulto em carris. Soam ventoinhas em nuvens perdidas, os livros são bruxas, povos desconexos, a alma reduz-se a mínimos complexos, a arte está morta, as horas reduzidas. Bom, a gente pode perceber já na primeira estrofe, tá? Na primeira estrofe aqui, somente frases nominais, tá? Não temos verbo, tá? Não tem nenhum verbo na primeira estrofe. Tá? Tem uma questão de crítica social também, miséria, heróis e mulheres da escória, terra descorada, polo sem glória, terra sem coros, polos, né? Então, assim, há essa questão do expressar, ela não é uma cópia, ela não é uma criação, e sim aquilo que brota do sentimento de quem está fazendo a arte, ok? Com o expressionismo, então, a gente encerra a nossa videoaula sobre as vanguardas europeias. Espero que tenha sido útil para vocês. Forte abraço e até a próxima.